Os lusitanos eram um antigo grupo étnico que habitava a região que hoje compreende a maior parte de Portugal Central e a parte ocidental da Espanha. Considerados destemidos guerreiros e excelentes cavaleiros, estes povos desempenharam um papel crucial nas guerras lusitanas contra o expansivo Império Romano no século II, antes da Era Comum. Uma das teorias mais aceitas sobre a origem dos lusitanos defende que eles originaram-se de povos indo-europeus. Os lusitanos possivelmente migraram para a Península Ibérica durante a Idade do Bronze, juntando-se e eventualmente se misturando com os povos pré-indo-europeus que já viviam na região. Os lusitanos passaram a habitar uma grande parte da atual Portugal e parte da atual Espanha. Eles estavam concentrados principalmente entre os rios Douro e Tejo. Embora os lusitanos sejam frequentemente associados a outros grupos da Península Ibérica, como os celtiberos, que eram uma fusão de povos celtas e ibéricos, eles mantiveram uma identidade distinta em termos de cultura, língua e práticas sociais. Os lusitanos, assim como outros povos da Península Ibérica, foram influenciados ao longo de sua história por várias culturas e povos que entraram em contato com a região. Os fenícios estabeleceram colônias na Península Ibérica a partir do ano 1100 antes da Era Comum. Embora seu principal impacto tenha sido nas regiões costeiras, a presença fenícia introduziu novas técnicas de artesanato, arte e comércio na região. Os gregos também fundaram colônias na Península Ibérica, principalmente ao longo da costa mediterrânea, e introduziram elementos da sua cultura, arte e práticas agrícolas. Os lusitanos absorveram e incorporaram os principais elementos culturais de outros povos à sua própria cultura. A língua lusitana pertence ao grupo das línguas paleo-hispânicas. Existem inscrições em língua lusitana que sobreviveram em achados arqueológicos, mas seu exato entendimento e tradução ainda são objeto de estudo e debate. Alguns linguistas consideram a língua lusitana como uma língua celta, enquanto outros a veem como uma língua indo-europeia distinta. A religião dos lusitanos, como a de outros povos pré-romanos da Península Ibérica, estava profundamente enraizada nas tradições animistas e nos cultos da natureza. Os lusitanos veneravam uma variedade de deidades locais, muitas das quais estavam associadas a elementos naturais, como montanhas, rios e florestas. A prática de sacrifícios, incluindo possivelmente o sacrifício humano, era parte dos rituais religiosos. Estes sacrifícios poderiam ser feitos para apaziguar os deuses, pedir proteção ou garantir uma boa colheita. Enquanto a romanização da península eventualmente introduziu o panteão romano e outras práticas religiosas, os lusitanos mantiveram suas próprias crenças e deidades por muito tempo. Em muitos casos, os deuses romanos foram simplesmente sincretizados com deidades locais, criando uma forma híbrida de culto. A sociedade lusitana era tribal, composta por várias tribos ou clãs que habitavam diferentes regiões. Cada tribo tinha sua própria liderança e as alianças entre as tribos eram comuns, especialmente em tempos de conflito. As elites ou líderes tribais desempenhavam um papel crucial na política, guerra e rituais religiosos. A maior parte dos lusitanos vivia em assentamentos fortificados chamados castros. Estes estavam geralmente situados em colinas ou elevações, proporcionando uma posição defensiva. A vida cotidiana girava em torno da agropecuária. Cultivavam cereais, legumes e frutas e criavam gado, principalmente ovinos e caprinos. A posição geográfica dos lusitanos entre o Atlântico e o interior da Península Ibérica tornou-os intermediários naturais em rotas comerciais. Eles trocavam produtos locais como lã, peles e metais por itens de luxo e bens produzidos por civilizações mediterrâneas, como cerâmica, vinho e azeite.
As minas da região, ricas em metais como o ouro, a prata e o estanho, eram uma fonte significativa de riqueza para os lusitanos e, posteriormente, acabou atraindo a atenção de Roma. Os guerreiros lusitanos desempenharam um papel destacado na resistência contra a expansão romana na Península Ibérica, tornando-se notórios na história romana por sua bravura, táticas astutas e habilidades em combate. A formação do terreno montanhoso e irregular da Lusitânia os tornou adeptos de táticas de guerrilha, utilizando o terreno a seu favor para emboscar inimigos. Os lusitanos eram particularmente reconhecidos pela excelência de sua cavalaria. Os cavaleiros lusitanos eram altamente móveis e eficazes em ataques rápidos, atingindo o inimigo e retirando-se antes que pudessem ser cercados. O confronto entre os lusitanos e o Império Romano é uma parte significativa da história da Península Ibérica, particularmente destacado pelas guerras lusitanas travadas entre os anos 155 a 139 antes da Era Comum. Estes conflitos foram marcados pela tenacidade e habilidade tática dos lusitanos, contrastando com o poderio militar e organizacional de Roma. No século III antes da Era Comum, os romanos começaram a expandir seu território na Península Ibérica após a Segunda Guerra Púnica contra Cartago. A Península Ibérica era rica em recursos, especialmente minerais, e oferecia uma posição estratégica para o controle do Mediterrâneo Ocidental. No século II antes da Era Comum, a expansão romana em direção ao oeste da península levou a conflitos frequentes com os lusitanos. Os romanos consideravam os lusitanos um povo problemático dada a sua resistência feroz e as táticas de guerrilha que empregavam. Viriato é uma das figuras mais emblemáticas da resistência contra a expansão romana na Península Ibérica. Ele é frequentemente considerado o grande líder e herói nacional dos lusitanos durante as guerras lusitanas. Pouco se sabe sobre a origem e a juventude de Viriato. Supõe-se que ele fosse de origem humilde, talvez de uma família pastoril, e cresceu em meio às tradições guerreiras dos lusitanos. A resistência de Viriato começou após um ato de traição por parte dos romanos. Em 150 antes da Era Comum, um acordo foi alcançado entre os lusitanos e o pretor romano Sérvio Sulpício Galba, que havia prometido terras aos lusitanos, mas, em vez disso, emboscou e massacrou muitos deles. Viriato foi um dos poucos sobreviventes desse massacre. Enfurecido pela traição, Viriato assumiu a liderança dos lusitanos e lançou uma campanha de guerrilha contra as forças romanas na Península Ibérica. A eficácia das táticas de Viriato e sua habilidade em liderar e unificar várias tribos contra os romanos forçou Roma a reconhecê-lo como um líder. Ele foi chamado de Dux pelos romanos, um título raramente concedido a líderes não romanos. Em vários momentos, os romanos tentaram firmar tratados de paz com Viriato, reconhecendo a autonomia dos lusitanos. Contudo, os tratados frequentemente eram rompidos, levando a mais confrontos. A resistência de Viriato tornou-se uma grande dor de cabeça para Roma. Incapazes de derrotá-lo em combate aberto, os romanos recorreram à traição. Em 139 antes da Era Comum, Viriato foi traído e assassinado enquanto dormia por 3 de seus companheiros que haviam sido subornados pelos romanos. Viriato tornou-se um símbolo da resistência lusitana e um herói nacional em Portugal. Ele é frequentemente evocado como um exemplo de bravura e determinação contra os invasores e conquistadores. Após a morte de Viriato, a resistência lusitana foi significativamente enfraquecida. O território dos lusitanos foi finalmente subjugado e integrado ao Império Romano como parte da província da Lusitânia. Com a consolidação do domínio romano, a cultura, a economia, a política e a religião da Lusitânia começaram a se transformar. Cidades foram fundadas seguindo o modelo romano, estradas foram construídas e a língua latina começou a se disseminar, substituindo progressivamente a língua lusitana. Instituições romanas como o Senado e o sistema jurídico foram introduzidas, moldando a organização política e social da região. Após o declínio do Império Romano,
Romano no século V da Era Comum, a Península Ibérica sofreu várias invasões por povos germânicos, como os suevos e visigodos. Estes povos também influenciaram a cultura da região. Posteriormente, no século V, a península foi conquistada pelos mouros vindos do norte da África, levando a mais uma camada de influência cultural. Embora os lusitanos, como grupo distinto, tenham sido inseridos na tapeçaria cultural do Império Romano e dos subsequentes reinos que se estabeleceram na Península Ibérica, seu legado e influência ainda são sentidos. A Lusitânia, o nome da província romana que cobria grande parte do território lusitano, ainda é evocada poeticamente para se referir a Portugal, e aspectos da cultura e da identidade lusitana continuam a ser celebrados nas tradições portuguesas.